Uma boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Esse vídeo é a continuidade do estudo do livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Chico Xavier, do espírito André Luiz. A ideia é que a gente possa realizar essas transmissões neste momento em que temos o isolamento social, que a gente continue avançando com o nosso estudo através das conexões, através do YouTube, para que você possa continuar conosco e quem sabe que este conteúdo também possa ser útil nos momentos de tantas reflexões que nós temos tido nos últimos dias, né? Bom, eu me chamo Conrado e antes de tudo quero dizer que é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, e a ideia é que a gente possa aproveitar tantas informações, tantas revelações que temos na obra de André Luiz e fazermos algumas reflexões juntos. Então quero convidar você que está acompanhando para que a gente possa refletir um pouco mais sobre o capítulo 6 do livro. E esse capítulo, quando nós iniciamos, me chamou muita atenção, porque ele diz respeito ao lar. E olhem só o título do capítulo, Um Lar Cristão. Por que ele me chamou a atenção exatamente nesse momento? Porque, não obstante, estamos todos confinados em nossos lares. E quantos de nós já está refletindo como este título pode fazer sentido para o seu próprio lar? Será que o nosso lar é um lar cristão? Será que os ensinamentos que nós teremos a seguir podem nos ajudar a termos uma postura dentro do nosso lar muito mais cristã? Não há dúvidas de que este momento nos confere um grande aproveitamento das relações dentro do lar. Claro, para aqueles que se dedicam a aproveitá-las, para aqueles que estão abertos a estas novas conexões com os nossos familiares. Temos tido dificuldades muitas vezes numa mudança de rotina, num convívio de tantas horas, mas o que eu quero de início dizer para você é que não há lugar melhor para estarmos do que o nosso próprio lar. Não só pela questão que nós temos do ponto de vista da saúde, mas vamos descobrir juntos o quanto esta instituição da célula, a célula máter da sociedade, é tão importante para nós. Vamos fazer deste nosso papo hoje uma grande oportunidade de reverenciarmos o nosso lar. Tomara que possa ser muito proveitoso para vocês, quanto está sendo muito para mim. Bom, vamos lá. Vamos então fazer esse momento de duas etapas diferentes, se a gente pode dizer assim. O primeiro deles, nós vamos avançar juntos e eu vou dar alguns highlights do que conta este capítulo. E no momento seguinte, a gente já avança pegando trechos que foram destacados, que nos tocaram, para que a gente possa aprofundar um pouco mais. Bom, eu quero voltar um pouquinho mais no capítulo anterior, que a nossa querida Thalita compartilhou com vocês, em que ele culmina no momento em que Zulmira estava tendo um pesadelo, ela saiu do próprio corpo e teve um encontro no mar, né? E relembrou as cenas tão dolorosas do afogamento de Júlio, o filhinho de Amaro, que trouxe a ela lembranças muito dolorosas. E naturalmente naquele momento o processo de muita perseguição, de uma obsessão muito grande que ela sofria através de Odila. Bom,
Esse processo todo estava sendo acompanhado por André Luiz, Hilário, e eles então retornam junto com Zulmira ao corpo físico e se interessam, né, para poder entender um pouco mais aquela angústia, o que se passava com Zulmira. E a ideia então é que neste capítulo este aprofundamento aconteça um pouco mais. Então Zulmira acaba de despertar daquele pesadelo quando regressa ao corpo e André Luiz e Hilário querem então se aprofundar nesse caso. É então que o ministro Clarencio adverte a importância de, num caso como esse, de que se conheça um pouco mais tudo aquilo que compõe a história. Porque estamos falando de relações que remontam a existências. Estamos falando de questões psíquicas, traumas que Zulmira vivia, que certamente estavam totalmente ligadas a uma percepção do acontecimento ligada ao Júlio no mundo espiritual. Então Clarencio diz: convém conhecerem mais de perto a história que se desenrola e decide que então devem visitar o Júlio. Esta visita também nos suscita grandes aprendizados, porque quem faz a visita ela é conduzida por Eulália, né, que era a nossa benfeitora que estava assistindo e tentando auxiliar no processo de desobsessão de Odila ferente a Zulmira através do seu amor, né? E então a Eulália iria levar duas mães naquela noite para visitarem os seus filhos desencarnados. E olhem que interessante, vejam que interessante isso. Ela ia levar para que visitassem numa morada onde Júlio se encontrava. Uma das mães que é convidada para este encontro, essa visita, é Antonina, mãe de 4 filhos, porém um deles, Marcos, também já havia desencarnado e se fazia também presente nesta mesma morada. E ao chegarem no lar para conseguirem caminharem juntos para esta atividade, André Luiz e Hilário então conhecem Antonina e seus 3 filhos. E neste momento que eles chegam, estavam se reunindo, preparando-se para fazer culto do Evangelho no lar. Vejam quantos aprendizados nós teremos só com esses breves highlights que nós teremos deste capítulo. Então vamos avançar um pouco mais para entendermos o que nós tivemos aqui. A primeira questão que vale a pena nós destacarmos é a questão que a gente precisamos ter muito claro de que o encadeamento das situações nos conferem análises mais aprofundadas. Quando Clarencio diz que é preciso que a gente vá desenrolar isso, é preciso que a gente entenda todos esses meandros, e aqui vem o primeiro ponto que nós queremos destacar. Para uma visita ao pequeno Júlio no domicílio espiritual em que estagia. Eulália deve acompanhar as 2 nossas irmãs encarnadas para a visitação dos filhinhos que as precederam na grande viagem da morte, em que se encontram no mesmo sítio em que Júlio se demora asilado. Quando eu li esse trecho, algo me chamou muita atenção deste cuidado, deste carinho do plano espiritual. Certa vez Chico dizia que não havia no nosso vocabulário uma palavra capaz de expressar a dor de uma mãe que se despede de um filho. Imaginem Antonina, mesmo Zulmira não sendo mãe efetivamente de Júlia, mas de Júlio passando por aquele trauma, mas qual o tamanho da dor de alguém que perde um filho em tenra idade? O que acontece com esses espíritos quando desencarnam?
Que situação que eles vivem? E aqui Clarencio nos revela algo importante, que é a situação de que há um domicílio espiritual. Então eles seguem para esta viagem. O que nós queremos chamar a atenção disso? Vamos pegar um primeiro ponto para irmos avançando com essas reflexões, e o primeiro ponto é exatamente o que acontece com o espírito quando morre criança. Na questão 381 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: com a morte da criança, o espírito retorna imediatamente ao seu vigor primitivo? Ou seja, ele estava estagiando na encarnação como espírito imortal, um espírito milenar, e de repente ele, numa tenridade, vivendo um recorte de poucos anos na vida existencial, naturalmente ainda na infância, não avança para a maturidade, para a fase adulta. O que acontece com ele? Os espíritos então respondem: assim deve ser, pois que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, ele não retorna à lucidez primitiva enquanto a separação não estiver completa. Ou seja, enquanto não deixar de existir qualquer liame entre o espírito e o corpo. Aqui vale também uma pausa importante para nós, que diz respeito a entendermos quais são as questões que nos mantêm ligados à vida terrena. Será que uma dessas questões que nos mantém ligados à vida terrena, e aí nós estamos falando de um sentimento muito ímpar, muito difícil, diria, né? Para qualquer um de nós aqui que pudermos pensar, aqueles que têm filhos, é um sentimento muito difícil, como disse o Chico, de conseguir conceber a morte de um filho. Mas será que, de alguma maneira, esta adaptação ela é influenciada por este comportamento, muitas vezes de revolta, de dor, de um luto permanente e eterno que possamos ter para com o filho? Como que essa situação se desenrola? Para que a gente pudesse avançar isso, nós fomos identificar algumas comunicações de crianças desencarnadas que pudessem nos dar sinais deste comportamento, para que a gente pudesse começar a construir esta relação entre a criança que desencarna e a mãe e o pai que ficam no plano terrestre. A primeira coisa que vale a pena nós destacarmos é algo fundamental não só para uma criança, mas algo fundamental para qualquer um de nós. Quero fazer uma pergunta. Quantos de nós estamos preparados para a morte? Quantos de nós pensamos na morte de uma maneira extremamente natural, extremamente como parte das nossas vidas, algo que vai acontecer, algo que nós iniciamos a trajetória, como bem colocam os espíritos, Emmanuel, em Pensamento e Vida, do berço ao túmulo. Este túmulo vai chegar e depois nós retornamos ao berço. Diversos estudos mostram que esse preparo ele é muito pequeno, para não dizer inexistente. Mas nós vamos pegar especificamente uma opinião que pudesse nos trazer algo a respeito deste preparo para com as crianças. Como será que é um preparo adequado para uma criança? Porque não sabemos qual é o tempo existencial na matéria que deve ter um filho, uma criança. A psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, que entre diversos livros, um dos mais famosos é o livro Sobre a Morte e o Morrer, que foi lançado em 1969 nos Estados Unidos, se não me falha a memória, nos coloca algumas observações a partir dos diversos estudos que ela fez
sobre as fases do morrer. E este processo do morrer tem algumas etapas que são importantes serem observadas para que possa ser influenciada a própria qualidade de existência no momento em que se sabe da notícia do desenlace. O saber, logo depois uma fase de negação, então você não acredita que isso está acontecendo, uma fase de raiva, por que isso está acontecendo comigo, um estágio de barganha, e se eu fizer isso, será que eu consigo escapar da morte? Depois a barganha não tendo resultados, uma depressão profunda até que se chegue na aceitação. O que nós recolhemos como aprendizado, quero até dizer que talvez numa outra oportunidade possamos entender esse processo do morrer para todos os seres, naturalmente, não só olhando sobre o aspecto das crianças, mas olharmos para isso, para todos nós, e quem sabe não tenhamos aprendizados muito importantes nos estudos da própria doutora Elizabeth, como na própria obra de Chico Xavier, ou outras referências que possamos trazer para complementar esta necessidade tão importante que é sobre morrer. Dr. Bezerra de Menezes, para que eu não possa continuar no assunto de morrer, diz o seguinte: morrer é fácil, desencarnar é difícil, né? Mas voltemos aqui à questão da morte relacionada às crianças. A doutora Elizabeth então diz o seguinte: segundo as suas experiências, os seres preparados desde pequeno não teriam de passar por todos aqueles estágios que nós falamos anteriormente do processo de morrer. Caso eles fossem acometidos por uma doença mortal e tivessem um pouco tempo para resolver esse desligamento, aquela coisa que ficou pendente, eles teriam mais qualidade se desde pequeno fossem acostumados a lidar com a morte. Onde eu quero chegar com isso? Será que nós estamos trazendo à tona, será que nós estamos conversando com nossos filhos, com nossas crianças sobre a morte? Estamos vivendo no meio de uma pandemia em que existe, de certa forma, um risco de um desencarne, de uma família, de alguém da família, de um conhecido. E como nós estamos tratando isso com as nossas crianças? Qual pode ser o impacto que possa ser positivo para a sua encarnação quando esse tema é tratado de maneira clara? A morte não é um castigo, a morte não é uma punição, a morte é tão somente a continuidade de uma etapa existencial que tem o seu início no regresso ao corpo e tem o seu término no desenlace, voltando para a vida eterna do espírito. Então, fica aqui um convite para que a gente possa refletir um pouco mais sobre como estamos, e eu convido, claro, a ler esses relatos da doutora Kübler-Ross, como estamos conversando com os nossos filhos sobre a morte. Prepará-los para essa questão da vida do além é muito importante. E é difícil de fazer isso porque a maioria dos pais, a maioria de nós que temos filhos, não temos um preparo para lidar com o assunto. Também não recebemos esse preparo na nossa infância. Então, quando isso acontece, quando que você lida com a morte? Quando você pensa sobre a morte? Quando ela acontece. Quando um parente, um amigo, e vejam que interessante, mais de 3/4 da humanidade acredita na sobrevivência da alma. Porém, nós não nos preparamos para a vida no além. Veja como isso traz uma dicotomia muito clara. Acreditamos que sobreviveremos à vida terrena. Entretanto, vivemos apenas para a vida material. Não seria
mais fácil a nossa vida se fosse pautada de uma maneira em que esta sobrevivência, como consciência clara, direcionasse os nossos atos? Mas nós não fazemos isso. Nós continuamos a aproveitar ou a vivenciar a vida da encarnação com as algemas da matéria. Então, apesar de termos informações, apesar de termos uma convicção interna da sobrevivência da alma, não nos preparamos para algo que vai acontecer. Nós vamos deixar a matéria e seguiremos para a pátria do espírito. E o que dizem as crianças então desencarnadas sobre este assunto? Nós vamos buscar então alguns relatos para que pudéssemos ilustrar algumas situações que ocorrem com as crianças quando desencarnam. Renata Ávila de Oliveira, uma mensagem que está no livro Corações Renovados, nos diz o seguinte: o papai nos preocupa, com razão, porque desceu a tal condição da tristeza e desalento que precisamos reunir as nossas energias para trazê-lo de novo ao interesse pela vida. Pobre papai, pensou tanto em mim com aquela situação difícil de doença irreversível que me levou até uma cirurgia do cérebro, que não conseguiu suportar a carga das preocupações de que fui involuntariamente a causadora. Quero dizer ao papai José Menezes que a moléstia do corpo é tratamento da alma e que, se sofri por algum tempo, o proveito foi grande benefício. Aqui nós temos uma situação muito clara que diz respeito exatamente a esta aceitação da morte, que eu quero reforçar novamente. É muito difícil pensarmos na separação, ainda que sabemos, temporária, de um filho. É muito doloroso passar por isso. Mas vejam que a maneira com que, de certa forma, seguimos com a nossa vida, interfere e conecta-nos com esses sentimentos com o nosso pequeno que está na pátria do Espírito. Então, a maneira com que vamos avançando no conhecimento, vamos acerenando os nossos sentimentos acerca da separação, acalmando um pouco mais, é preciso que possamos entender que esta vinculação, ela continua. Uma frase linda do Dr. Hernani Guimarães Andrade, no livro Renasceu por Amor, que nos diz o seguinte: o amor é como a primavera, ele sempre retorna. Então, se nós estamos temporariamente separados, isso deve ser um esforço para que tenhamos o nosso preparo, a nossa dedicação para nos reencontrarmos e termos novamente junto de nós aquele filho querido. Mas para isso é preciso que possamos construir isso. Outra coisa que às vezes eu fico imaginando que as pessoas devem se perguntar, então, puxa vida, mas vamos pegar um exemplo muito claro. Uma criança que desencarnou com 2 anos de idade, como que ela se comunica conosco? Como que ela se comunica através da psicografia se ela não sabia escrever? E aqui nós fazemos valer novamente da mediunidade consoladora, porque foram milhares de mães consoladas pelo nosso querido Chico, e trouxemos a mensagem de Reinaldo Lucena no livro Dádivas Espirituais, que morreu de afogamento na piscina, com 2 anos de idade. E ele enviou várias mensagens aos seus familiares. E ele então relata que foi acolhido pela sua avó, que cuidava dele. E vejam só que interessante isso. Uma senhora se aproximou de mim e falou-me em descanso. Carregou-me com os cuidados semelhantes ao da vovó.
conduziu-me à casa diferente da nossa. Ali trocou-me de roupa, deu-me um remédio para aliviar o cansaço que eu sentia e então, sem poder falar como desejava, dormi. Um sono longo, cuja duração não sei explicar. Este é o relato de Renato, que foi acolhido por uma avó no plano espiritual, que neste momento passa por esse estágio de adaptação e é cuidado com todo o zelo necessário, com todo o carinho, como depois nós vamos ver, como acontece com Júlio e outros que estão situados naquele domicílio espiritual, da qual Clarencio se referiu, com tanto carinho. E aqui eu quero destacar o seguinte, então o Renato conta pra gente, estou escrevendo quase depressa, porque a mão direita da vovó, Carolina, está sobre a minha mão, auxiliando-me a escrever notícias. Tem outros relatos maravilhosos de crianças de 3, 4 anos que, através da psicografia do Chico, para trazer a autenticidade deste fato relevante, assinavam com letra de forma para poder mostrar que eram elas que faziam isso, né? Outra coisa maravilhosa que eu quis trazer para vocês. Neste processo, nesse período em que ficam lá por algum motivo a ser vencido, algum motivo a ser reestruturado, ou até mesmo um tempo que é preciso para que o espírito possa tomar consciência, afinal de contas, vejam que na questão 381 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que a condição com a qual o espírito deve se portar no mundo espiritual é voltar à sua forma primitiva de um espírito milenar. Entretanto, existem necessidades de uma adaptação quando há ligações ainda. E é isso que nós queremos trazer aqui para vocês de maneira clara, de que esses locais em que Júlio hoje está, se dedicam a este cuidado neste período que deve ser necessário para as crianças que desencarnam. Eu vou contar para vocês a história de um menino que desencarnou e voltou também pela mensagem através de Chico Xavier. Ele era filho de uma senhora espírita e ele estava passando por um momento muito difícil de uma doença realmente que levaria ao desenlace. E nos momentos muito próximos com a sua mãe, naquela confidência única, né? Arthur Francisco Koller, que desencarnou aos 3 anos, vítima de um câncer do fígado, na sua mensagem no livro Caravana de Amor, diz o seguinte: a estrelinha do seu sonho agora é um rapaz tamanhão, mas sempre criança para sua ternura, brincou ele afetuosamente com a mãe. Por que eu trouxe essa mensagem para vocês aqui? Por 2 motivos. O primeiro motivo é para que a gente possa entender a necessidade desses educandários, desses estágios que os espíritos passam quando desencarnam em fase ainda infantil. E aqui mostrando que o espírito, neste caso aqui, desencarnou com 3 anos e já se encontrava no plano espiritual como um rapazão, né? Então ele já tinha vencido este estágio e estava lá. Mas eu quis trazer algo também maravilhoso aqui, maravilhoso, que diz respeito à mediunidade cristalina do Chico. Que, como eu estava dizendo, o Arthur junto com a sua mãe, então é espírita, conhecedora de Chico Xavier, diz assim para ele: filho, vamos combinar uma coisa? Quando você desencarnar, eu quero que você volte a falar comigo através do Chico. Mas nós vamos ter um segredinho só nosso. Quando você voltar, vejam que coisa maravilhosa. Quando você voltar, quando se referir
a mim, eu quero que você use algumas palavras que só eu e você saberemos. Eu quero que você use termos como estrelinha, porque você é a minha estrelinha. E Arthur, na psicografia, então diz: a estrelinha do seu sonho agora é um rapaz tamanhão. Vejam como é maravilhoso essa situação. E eu quis então trazer estes casos para que ficasse claro para a gente, e claro, existem muitas outras referências a serem estudadas, a serem referenciadas como realmente situações que nos trazem esta questão da morte como algo fundamental para nos prepararmos para a perda de um ente querido, para nos prepararmos para a separação de um filho, para nos prepararmos para a morte, né? E quis trazer também essas mensagens que trazem um pouco de como é a vida no plano espiritual dessas crianças que desencarnam. Eu acho que também este é um assunto de tamanha relevância, de tamanha profundidade, que nós passaríamos horas aqui trazendo mensagens de uma irmã que desencarna e quando chega no plano espiritual encontra o seu irmão que tinha falecido aos 3 anos de idade, antes do que ela, 18 anos, ele tinha 3 anos quando faleceu, 18 anos antes dela, e quando ela encontra no plano espiritual quase não reconhece. Outros relatos das atividades que as crianças fazem no plano espiritual são belíssimas. E quero aqui fazer menção também ao que nós vamos seguir no livro, para a gente captar essa pureza, este carinho, esta entrega maravilhosa que é feito por espíritos abnegados, de cuidadoras de mulheres, que são as mães espirituais que estão zelando pelas crianças no mundo espiritual. Assim como acontece com Júlio, que tem todo o amparo para continuar na sua trajetória evolutiva, agora adaptando-se. Muito bem. Trouxe uma outra fala aqui de Clarencio, quando eles vão avançando. Essa aqui tem uma finalidade muito clara sobre uma reflexão para os nossos comportamentos frente à nossa, às vezes, curiosidade, às vezes a nossa intenção de querer saber por saber, de tentarmos vasculhar as coisas. Eu estou falando isso muito no que diz respeito às respostas que nós queremos da vida, ao interesse muitas vezes que temos na história de nossos semelhantes, aquela questão dentro mesmo do convívio do grupo espírita em que queremos indagar por indagar, às vezes aquelas relações que temos com comunicações mediúnicas em que queremos exaurir toda a nossa curiosidade num questionamento. Então Clarencio diz o seguinte: nas responsabilidades que esposamos, não é aconselhável indagar por indagar. Procuremos o objetivo, a utilidade e a colaboração no bem. Não nos achamos em férias, e sim trabalho ativo. Reflitamos sobre essa frase do nosso comportamento, muitas vezes pautado na curiosidade, aquilo que às vezes nós esperamos que os espíritos estejam à nossa disposição para responder às nossas questões. Vale a pena pensar nisso que Clarencio diz, para que a gente possa refletir se estamos com esta responsabilidade que ele nos coloca. Então, eles combinam e se dirigem para o dia combinado para encontrar mais uma irmã, neste caso Antonina, que nós falamos ali naquele capítulo, para que ela possa também encontrar Marcos, o seu filho desencarnado, neste local de cuidados. Muito bem, aqui algo maravilhoso nos saltou aos olhos também.
Eles chegam às portas de um lar humilde, pequeno, mas que encontrava ali a família reunida, se preparando para o culto do Evangelho no lar. Então, nós trouxemos aqui algo que eu gostaria que vocês guardassem com muito carinho, sobretudo nestes momentos em que temos visto as orações, as relações familiares, até mesmo via aplicativos de conexão tão intensas para a oração. Qual a importância da oração dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente doméstico? O capítulo 37 de Mensageiros, Aniceto então tem uma situação em que eles estão chegando no lar, se eu não me engano, de Isabel, e eles então percebem que muitos espíritos, mesmo com uma tempestade que estava tendo lá, chegavam perto da casa e, espantados, fugiam de lá. Aniceto então explica: observe como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca podemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui uma emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, prestem atenção, por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Meus amigos, deveríamos colocar essa frase, esse ensinamento, para ser lido todos os dias. Não é sacrifício orarmos em nosso lar. Não é sacrifício convidarmos, envolvermos os nossos familiares, os nossos filhos para a prece no lar. Talvez essa seja uma das práticas mais efetivas que podemos fazer para nós mesmos e para os nossos filhos na presente encarnação. O Evangelho no lar, a prece dentro do lar, não vou apenas caracterizar com o Evangelho, mas o hábito da prece no lar tem um poder, como nós estamos vendo, inimaginável. E vai formando ao longo dos anos memória afetiva e uma atitude para com a criação, com os nossos filhos, que certamente depois resultará numa atitude mais harmoniosa, mais ativa, mais integrada na sociedade em que vivem, porque terão aprendido a importância do Criador, o respeito a Ele desde pequenos. O nosso Pai, a sabedoria divina, nos trouxe essa oportunidade neste momento. Estarmos todos juntos dentro dos nossos lares e muitos deles, claro, talvez motivados pelo medo, pela incerteza, pela dificuldade de um parente, de um amigo que está acometido pelo vírus, oram, mas não há problema qual foi a motivação. O importante é
exercitarmos isso de tal forma que possamos tornar desta prática algo necessário. Como eu ficaria feliz se nos momentos seguintes às questões do confinamento a gente levasse conosco uma lembrança que pudesse ser para nós assim: puxa vida, estou com saudades de fazer a nossa prece diária. Estou com saudades de rezar junto com os meus familiares, que eu fazia naqueles tantos dias que estávamos lá, reuníamos um horário e fazíamos juntos. Deus queira e que possamos nos esforçar para que esta possa ser uma belíssima herança deste momento que vivemos. Então, volto a dizer aqui, para que a gente possa adentrar no ambiente de Antonina, com seus 3 filhos reunida. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Se você quer transformar o seu lar em fortaleza, construa as muralhas resistentes da prece e da fidelidade para com Jesus. Só depende de nós. E o amparo não nos faltará. Clarencio, então, eles adentram naquele rio Quinte, naquele compartimento humilde, daquele lar humilde, e os espíritos avançando naquele lar percebem então que ali se encontrava uma entidade espiritual de um velhinho desencarnado, claro, que se colocava à escuta. Aqui eu acho que tem algo também que nós devemos levar muito em conta. Ora, o Evangelho no lar, a prece, não serve somente para nós, mas para todos aqueles que sabemos, com os quais temos ligações, com os quais temos necessidade de ajustes, desencarnados, que travam conosco experiências diárias da qual nós nem percebemos, mas lá estão conosco. Orar por nós, orar no nosso lar, cria também uma situação de envolvimento das entidades desencarnadas. E aqui, algo que também nos faz pensar, eu quero dividir com vocês isso como uma experiência muito, muito sincera, de que às vezes nós temos dificuldades de realizar o Evangelho no lar, porque tem aquele filho que está agitado, não para quieto, tem aquele filho mais velho que já está mais interessado nas atividades próprias, ficar no celular e tudo. Façam do culto do Evangelho uma atividade participativa. Eu me lembrei muito disso quando ali no culto do Evangelho no lar, as crianças tinham um papel tão importante que nós devemos fazer isso para os nossos filhos. Convidemos eles. Um dia um faz a prece, outro dia o outro faz a leitura. Não importa se às vezes não é a leitura mais adequada. Quando digo adequada, quero dizer o seguinte: a leitura mais bem expressada através do vocabulário. Não importa se a prece não é aquela que desejávamos fazer de tantas palavras elevando aos céus, mas Lisbela, filha de Antonina aqui, faz um Pai Nosso. E aquele Pai Nosso envolve a todos, e o fundamental, as crianças estavam se envolvendo. Este capítulo nos convida a essa reflexão. Vejam quantos ensinamentos estamos colhendo de um capítulo. E aqui a recomendação que eu quero deixar com vocês é: façam do Evangelho no lar uma atividade inclusiva, uma atividade que respeita as idades, que valoriza. A Lisbela, quando acaba a prece, vira para a mamãe e pede aquela aprovação para saber se tinha feito a prece como a mamãe gostava, né? Então, façamos disso uma prática. E
Dando continuidade ao Evangelho, então, a mãe abre o livro para que seja feita a leitura. O livro do Novo Testamento. E fazia o sorteio. E então caiu naquela noite os versículos 21 a 23 de Mateus, no capítulo 18, que diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E aí nós sabemos a resposta do Cristo, né? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes cada pecado. Aí a gente vai aproveitar um pouquinho dessa lição para que a gente possa, maravilhados por quanto conteúdo tem nesse capítulo, vamos entrar um pouquinho nessa questão do perdão. Fui resgatar uma mensagem de Emmanuel, que está publicada em um Reformador de outubro de 1972, que eu achei muito oportuno dividir com vocês. Por quê? Porque quando a gente fala de perdão, muitas vezes a gente acaba tendo uma interpretação de talvez superioridade, né? Sabe aquela pessoa que perdoa para ser reconhecida como alguém bom, que perdoou aquela pessoa, talvez, como podemos dizer, talvez inferior a ela, que acabou ofendendo, acabou fazendo uma situação difícil? Este é um ponto que eu quero discutir com vocês. O perdão, ele precisa ser entendido de uma maneira significativa para nós, para a nossa transformação. E Emmanuel tem um texto muito feliz quando ele comenta os evangelhos comentados por Emmanuel, que ele vai pegando cada trecho e comenta através da psicografia. E aqui nós temos o texto que ele faz a respeito desse capítulo, e ele começa exatamente assim: se alguém te ofendeu, perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O ensinamento do Cristo define com clareza as vantagens potenciais da criatura insultada ou incompreendida. Veja que ele não está analisando sobre quem cometeu a falta para conosco, mas ele está analisando sobre o prisma daquilo que nós recebemos com a ofensa que fomos insultados. Por isso mesmo, não traça o Divino Mestre quaisquer obrigações de caráter imediato para os ofensores, dizendo: este aqui é pecador, este é ruim, mas ele vem para a análise que nós devemos ter para com aqueles que estão sendo ofendidos. Qual o comportamento que se espera deles, né? De vez que todos aqueles que ferem os outros esculpem para logo, na própria alma, as estigmas da culpa, e toda culpa é sempre fator de enfermidade ou perturbação. Entreguemos aqueles que nos ofendem à própria lei divina, à própria culpa. Mas Emmanuel é muito feliz em nos dizer: em todo processo de ofensa, quem a recebe se encontra num significativo momento da vida espiritual. É quem dispõe do privilégio de desfazer as trevas dos gestos impensados suscetíveis de se afastarem em desequilíbrio. É quem aguarda a possibilidade de preservar a coesão e a harmonia do grupo em que se integra. É quem conserva as rédeas da defesa íntima de quantos lhe usufruam a amizade e a convivência, ainda capazes das reações inconvenientes ou negativas. É quem efetivamente pode auxiliar o ofensor, através do ato de bondade, do entendimento que lhe acolhe as agressões. É quem, por fim, consegue beneficiar-se, resguardando o próprio coração por imunizá-lo contra a queda que revide violência.
O ofendido, entretanto, tão somente obterá tudo isso caso se disponha a esquecer o mal e perdoar o adversário, prosseguindo sem reclamar na construção incessante do bem e na sustentação divina. Porque toda vez que se transforma levianamente em ofensores, passamos à posição dos doentes da alma, necessitados de compaixão e de socorro, a fim de que venhamos cair em condição pior. Eu quis trazer essa mensagem para vocês para dizer o seguinte: quando tivermos que pensar em perdoar, pensemos em agradecer a ofensa que nos permite desenvolver todos esses sentimentos. Quando o ofendido passa a se colocar numa posição não de vítima, mas de alguém que compreende a oportunidade para o crescimento espiritual, o perdão passa a ser uma consequência de tudo isso. E Clarencio então diz de maneira muito clara: a alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Não é o coração que possa reconfortar o moço, não é alguém capaz de ajudar-nos a vencer as dificuldades da vida. Se apresentamos nossa mágoa a um companheiro dessa espécie, quase sempre nossa mágoa fica maior. Por isso Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente, para que o amor em nosso espírito seja como o sol brilhando em casa limpa. Que linda passagem para refletirmos aqui. Às vezes desejamos a felicidade, às vezes desejamos as situações de paz, mas carregamos conosco uma mágoa. Carregamos conosco algo que não conseguimos vencer. Pensemos nisso. O quanto o perdão nos abre as portas para a verdadeira felicidade. E neste momento, depois desse texto, Haroldo, filho de Antonina, começa a refletir sobre essas questões e coloca um ponto importante para que a gente possa refletir. Ele se queixa então para a mãe sobre uma situação de que, mas é certo mesmo a gente perdoar? A gente deve perdoar a pessoa sob qualquer aspecto? E por que ele estava falando isso? Porque ele estava trazendo à memória a situação dolorosa do qual aquele lar viveu. Falamos de Antonina, dos 4 filhos, um deles desencarnado, e naturalmente, quem é Antonina? Antonina é uma mulher como muitas outras em nosso país, que são chefes de família porque os seus companheiros as abandonaram no lar. Mais de 30 milhões de mulheres são chefes dos seus lares. Vejam como isso é doloroso. Vejam como esta história pode muito nos ajudar a refletirmos sobre isso. E para isso eu quis trazer então um depoimento muito marcante que vale a pena pensarmos. Eu vou assumir aqui um papel de pai e quero falar para que a gente possa orar por todos esses que abandonaram os seus lares, deixaram para trás as suas mulheres com seus filhos. Chico Xavier, visitando as regiões de umbral com André Luiz e Emmanuel, nos relata que não via crianças ali no umbral. Esse também é um ponto que vale a gente destacar sobre aquele acolhimento que nós falamos das crianças que foi entregue a Júlio. Mas pude observar muitos pais que se responsabilizaram pela queda dos filhos. Mais pais do que mães. Muitas mulheres são vítimas de seus maridos foram abandonadas por eles, lutando sozinha pela educação dos filhos. É um caso difícil. E a reencarnação para muitos espíritos é um processo doloroso. Quando vemos pessoas trabalhando com crianças, sinceramente empenhadas na sua educação, são espíritos que reencarnam com a missão de resgate. E a gente costuma dizer assim: nossa, é um missionário que está ali trabalhando. Quase sempre estão reencarnando com a missão de quitar um débito, segundo o Chico.
Então vejam o quanto é importante nós termos consciência das consequências dos nossos atos. Por isso que o que temos que fazer para essas situações, das quais se repetem em milhões de lares, como nós vimos, é orar para que esses espíritos destes pais possam despertar para uma questão diferente. E aí, pensando um pouco nessas mães que estão tocando os seus lares, eu fiquei pensando qual deve ser o comportamento dessa mãe já sobrecarregada, já machucada por uma situação dessa. Como que ela pode fazer para pelo menos ela não errar perante a existência, para pelo menos ela honrar com aquele compromisso digno da maternidade e vencer a encarnação? No livro Consolador, Chico Xavier Emmanuel responde a pergunta que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade. Eu vou pegar uma frase aqui. Vou pegar uma frase que me marcou muito. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. Então vejam, este compromisso de que ele diz que depois Chico Emmanuel diz, desde a infância deve prepará-los para o trabalho, para a luta que os esperam. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem seus próprios, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que os outros. Deverá ensinar a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessária no processo de reeducação reconhecida a heterogeneidade da tendência e da diversidade dos espíritos. Quando o amor é colocado em primeiro lugar e quando nós entendemos que estamos diante de espíritos eternos, dos quais nos foram confiados e precisamos guiá-los, dando a eles o exemplo, mas também dando a eles a liberdade, uma frase linda: desde a infância deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os aguarda. Esta ternura angelical. E hoje nós vivemos um momento muito difícil do ponto de vista das existências, porque as facilidades materiais, o consumismo, e sempre tem aquela coisa, quantos de vocês já não ouviram falar assim: eu não quero que falte para o meu filho nada o que me faltou. Eu quero que meu filho tenha tudo. E aí vamos enchendo de coisas, mas temos aqui um risco muito grande de perdermos a essência do lar, a essência da mãe que educa o filho. É preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. Eduquemos os nossos filhos como filhos de Deus que nos foram confiados por um período de nossa existência e que necessitam amadurecer para a vida espiritual. Eu quero encadear tudo isso falando lá do começo, inclusive, sobre o que falamos sobre a necessidade de prepararmos os nossos pequenos para a morte. Vejam o quanto é importante tudo isso. Vejam como a consciência da vida espiritual, da presença de Deus, nos ajudará a sermos pais melhores. E então, o nosso pequeno Haroldo começa a colocar para fora aquele sentimento tão difícil de vivenciar, tão intenso, de um filho que vê a sua mãe lutar com todas as forças para criar 3, 4 filhos, um já desencarnado, sozinha. E aqui nós temos algo que também deve ser lembrado por nós. Eu quero fazer referência a esses lares. Eu quero fazer referência aos lares que muitas vezes
são lares que vivenciam uma estrutura de pais que se separam, muitas vezes por um desentendimento, mas com filhos. Quero fazer referência à importância que se tem. E aqui, o exemplo que nós colhemos de Antonina, que poderia ter uma postura de concordar com Haroldo. Dizer, aquele teu pai realmente, olha, eu não sei nem porque eu fui casar com ele, eu não sei nem porque eu fui ter filho com ele, aquele cara não serve. Mas ela foi muito cristã e relembrou Haroldo sobre o mandamento de honrai teu pai e tua mãe. Por que eu quis lembrar isso? Porque na condução de nossos lares com nossos filhos é de nossa responsabilidade a imagem que construímos e também a imagem que possamos destruir de um pai ou de uma mãe. Quando isso acontece, estamos nos responsabilizando por sentimentos, por atitudes do futuro das quais não poderemos prever. Se queremos ter um lar cristão, devemos exemplificar com os nossos atos, com as nossas palavras. Não nos cabe denegrir a imagem de um espírito que auxiliou a reencarnação de um filho nosso. Este mandamento, honrai teu pai e tua mãe, é o único mandamento da Bíblia que vem com uma promessa após ela. Que ele diz o seguinte: honrai o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Honrar o pai e a mãe é de tamanha importância que, a partir disso, construímos a nossa maneira de nos relacionarmos com a vida. Construímos a nossa maneira de entendermos a nossa vida. Porque no momento em que somos capazes de honrar o nosso pai e nossa mãe, desenvolvemos um sentimento claro de gratidão por aqueles que colocaram a própria vida em risco, no caso de nossa mãe, para que pudéssemos ter a vida, para que pudéssemos ter a encarnação. Não honrar pai e mãe é de tamanha ingratidão que não podemos imaginar o como isso nos dificulta para os avanços seguintes, para a maturidade que a vida nos exige, nos relacionamentos, nas provas existenciais, porque estaremos nos distanciando dessas conquistas que a gente possa ter com essa vida longa, harmoniosa, integrada com o nosso Criador. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a passagem que diz que honrar o pai e a mãe, no texto do capítulo, que tem como título honrai o pai, ou vosso pai e vossa mãe, que tem como item, a piedade filial, diz o seguinte: o mandamento honrai a vosso pai e vossa mãe é um corolário da lei geral da caridade e amor ao próximo, visto que não se pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Mas o termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Kardec coloca então: honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice
cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. Quero convidá-los uma vez mais. Se em algum momento de nossas existências tivemos uma divergência, uma dificuldade, um distanciamento de nosso pai, de nossa mãe, busquemos refazer esses caminhos. Busquemos nos reconectar. Busquemos entender que aquilo que desejamos como nosso aperfeiçoamento moral passa, ou melhor, começa nesta aceitação, neste amor que devemos ter para com nossos pais. Sim, não podemos exigir de nossos pais aquilo que nem nós somos capazes de ter. A perfeição, a completa solução para todas as dificuldades, mas devemos entender que estamos juntos de espíritos que nos são caros, que trazem as suas necessidades de evolução como nós, mas que foram abnegados a nos trazer a chance de reencarnar. Honrar o nosso pai e nossa mãe é um ato da mais profunda maturidade que possamos levar para conosco e como exemplo para os nossos filhos, para aqueles que nos rodeiam. Eu queria lembrar desses momentos em que nós vivemos, de que tenho visto vários amigos, até mesmo nós, eu e meus irmãos, temos mudado a maneira com que vemos os nossos pais, os nossos avós, que estão hoje naturalmente vivendo uma situação por serem de um grupo de risco que tem mais impacto a pandemia. Nos preocupamos com eles. Tenho visto de maneira muito feliz filhos que já poderiam levar uma compra, ajudar com um remédio, dar uma atenção, ligar para saber se está tudo bem. Já poderiam fazer isso de forma natural, mas foi necessário que viesse esta situação para que pudéssemos lembrar de protegê-los, para que pudéssemos lembrar de valorizá-los, para que pudéssemos lembrar de retribuir a eles o muito que fizeram por nós. Então fica aqui o meu convite a todos vocês que estão assistindo. Reconectem-se com seus familiares, com seus pais, enquanto desfrutam da sua presença na vida terrena. Infeliz, portanto, aquele que esquece a sua dívida para que o sustentaram na infância. Os que com a vida material lhe deram também a vida moral que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, desde a vida presente, mas de maneira certa, noutra existência, em que terás de sofrer o que fez os outros sofrerem. Pega o telefone, liga para o teu pai, liga para a tua mãe, refaz o teu caminho, refaz as conexões fundamentais que estamos tendo a chance de colocar no mais alto pedestal
de agradecimento, de cuidado e de zelo os nossos pais. Cuidar deles é construir o nosso amanhã mais feliz. E o último momento que eu quero me lembrar desse capítulo, que fiquei muito feliz de dividir com vocês, eu quero que esse capítulo a gente encerre com aquilo que iniciou com Lisbela, quando eles chegaram no lar, tudo que nós falamos sobre a importância do Evangelho no lar, tudo que nós estamos vendo acontecer com diversos lares que oram em conjunto, diversas correntes que estão orando. Quero convidá-los para que a gente possa guardar da nossa conversa de hoje essa imagem de Jesus. Essa imagem de Jesus a nos acalmar os corações, para que possamos construir o nosso lar cristão consciente, para que possamos orar por todos aqueles que passam por momentos tão difíceis. Lisbela fez uma prece e foi acolhida pela sua mãe, que deu a ela os parabéns pela prece que fez. E Lisbela fez um Pai Nosso. E eu queria convidar todos vocês para que a gente possa encerrar com essa imagem linda de Jesus, que nos acalma o coração, que nos dá esperanças, que nos dá forças para seguir, e que a gente possa fazer isso com uma prece de Pai Nosso. E eu escolhi para encerrarmos com o Pai Nosso, que era uma das preces preferidas do Chico. E para que isso ficasse ainda mais marcado em nossos corações, eu trouxe para que a gente possa ouvir a prece preferida do Chico, uma voz muito especial que muito nos cala ao coração. Que Deus nos ampare e que possamos, em nossos lares, fortalecer a nossa fé para vencermos esses momentos tão difíceis. Quero encerrar com essa prece com todos vocês. A diretoria do Grupo Espírita Carvalho Schutel, nossos profundos agradecimentos pela oportunidade de trabalho nas áreas de assistência social, amparo espiritual, educação e divulgação do Evangelho de Jesus. E que dificuldade para ser uma espírita recebeu e continua a receber. Exprime que a espírita recebeu e continua recebendo da parte dele. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção.
Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade do vosso amor. E assim seja. Chico, querido amigo,